Morena, com você. Bom dia, MS. Oferecimento Sebrae. Melhorar a gestão da minha empresa. Pensou Sebrae. Olá, 5 horas em ponto. Bom dia, Mato Grosso do Sul. Está começando o seu primeiro jornal aqui do estado com as notícias para você. Não tô aqui sozinha, não. Tem uma turma grande trabalhando para a gente começar o dia bem informado e com todos os destaques do estado para você também. E é por isso que eu já começo chegando desse lado de cá para chamar o plantão policial das últimas horas com a nossa equipe da madrugada que roda a cidade nessa madrugada toda, justamente em busca das informações do que está acontecendo na cidade. Bruno Axelson, bom dia para você. Bom dia, uma ótima quinta-feira para você, para o pessoal do estúdio, para todo mundo de casa que também acordou cedo para ficar bem informado. O plantão policial traz informações de um acidente. Um homem morreu na BR-163 após ser atropelado no fim da noite de ontem. A gente também volta a falar dos casos de furto à residência. Infelizmente, são registros que têm acontecido e tirado o sono de muitos moradores, viu, Mari? Olha só, falando sobre assalto, principalmente naqueles criminosos que procuram celulares e pessoas desprotegidas durante a noite, um homem foi assaltado, sabe aonde? Dentro do Parque das Nações Indígenas. Daqui a pouquinho eu volto e trago os detalhes, Maureen. Nossa, Bruno, que preocupação, hein, dentro do parque. Combinado, a gente aguarda você com todos esses destaques do plantão de hoje, que está movimentado pelo visto. E olha, tem novidade para quem tem aquele sonho da casa própria, né? O benefício com um programa de habitação. A agência municipal aqui de Campo Grande faz hoje o sorteio de mais de 500 unidades habitacionais. É a partir de hoje, porque são etapas de sorteio e são 40 mil pessoas vivendo essa expectativa. A gente vai trazer os detalhes sobre as regras para participar desse sorteio, porque não adianta estar na lista da agência de habitação, ir até o local do sorteio. Tem todo um trabalho antecipado de cadastramento para cada um dos condomínios, para cada um dos imóveis. Então, a gente vai explicar tudo isso para você. E os deputados estaduais aprovaram ontem a lei que proíbe que empresas cobrem a multa por quebra de contrato de fidelidade de clientes desempregados. Então, daqui a pouco a gente também vai entender melhor como é que isso deve funcionar na prática a partir de agora. Está participando com a gente? Já colocou o nosso número aí no seu celular? Então, 998044400. A gente quer a sua participação porque a interatividade é fundamental e é muito bom saber que você está aí em casa, já acordando junto com a gente, madrugando aqui no Bom Dia MS, com toda essa equipe que acorda com a maior disposição para trazer todos os assuntos do dia para você. E no Papo das 6, vamos falar de liberdade econômica, assunto que está no Congresso, tem aprovação já da Câmara dos Deputados. Nosso convidado é o primeiro secretário da Associação Comercial de Campo Grande, Roberto Oshiro, que esteve em Brasília para discutir o assunto com associações comerciais de todo o país. Você já pode participar enviando, adiantando as suas perguntas aqui também pelo 998044400. Essa medida provisória mexe com diversos temas, por exemplo, trabalhos também aos domingos, regras para os trabalhadores, regras para as empresas, diminuindo alvarás para os pequenos. Então, participe, mande a sua dúvida e a gente fala também sobre mudanças na cobrança de impostos para as empresas. Diego Queiroz está ao vivo, bem cedinho aqui comigo também. Traz o seu destaque logo cedo, Diego. Oi, Maureen, bom dia. Demorou pra gente se encontrar aqui, né? Bom dia pra todo mundo que tá cedinho com a gente aqui no primeiro telejornal de Mato Grosso do Sul. O que acontece? Muita gente acaba reclamando que na porta de casa não tem luz, não tem sequer lâmpada no poste, mas acaba pagando também a taxa de iluminação pública, a COSIP, assim como aquelas pessoas que têm iluminação na frente de casa. Mas por que isso acontece, hein? Essa é a dúvida de telespectadores e daqui a pouco a gente vai tentar tirar essa dúvida conversando com um membro do Conselho,
que é o Conselho dos Consumidores da área de atuação da Energisa aqui no estado. Então já a gente está de volta para falar sobre esse assunto que impacta diretamente no bolso do consumidor. Com certeza. Obrigada, Diego, pelas informações. Mexe com o bolso de todo mundo, né? Porque tá lá a taxa de iluminação pública. Se não tem luz, tem que pagar? Vamos explicar direitinho para você. A dúvida que o Leandro mandou para a gente ontem, prometemos a resposta, tá vindo. Proposta de reforma da Previdência passou pela Câmara Federal, agora está no Senado. E no Senado, essa proposta também tramita com a Comissão de Constituição e Justiça. Daqui a pouco a gente vai trazer todos os detalhes com Saulo Lopes, repórter direto de Brasília, que explica pra gente a movimentação agora nessa segunda etapa do Congresso, que é com os senadores. Deixa eu trazer para você os destaques já do G1MS, porque olha, tem vários assuntos que merecem nossa atenção logo cedo. Polícia Federal apreende cocaína e faz operação que ganha nome do time de futebol do chefe do grupo. A investigação da Polícia Federal está em destaque. Números da gripe, as mortes subiram. Falamos do assunto esta semana aqui no Bom Dia MS. E tem novos dados divulgados pelo estado: 58 mortes por gripe este ano em Mato Grosso do Sul. Animais podem visitar pacientes internados em hospitais públicos da capital. Também trouxemos esse destaque esta semana e a gente traz agora novidades junto com o G1MS para você que está acompanhando o Bom Dia todos os dias aqui com a gente. Pedro Gomes, 21 graus agora. Quero abrir a nossa janela para falar mais da previsão do tempo. A gente tem imagens com a câmera do alto da nossa torre aqui da TV Morena. Vamos destacar um pouquinho as luzes de Campo Grande. Tá ainda escuro, né, gente? Esse horário. A gente tem aí as luzes em destaque, daqui a pouquinho a gente vê o sol nascendo. Neste momento, 15 graus na capital, friozinho que chegou desde ontem, friozinho que dá uma preguiça para a gente acordar cedo, né, Renata? Mas a disposição vem logo também, né? Tudo bem. Com certeza, Maureen, aquela preguiça de toda madrugada. Bom dia a você, bom dia a todos. Olha, hoje por aqui continua bastante frio. Você tá vendo que eu vim até, com essa touca? Porque ontem eu passei frio aqui nas ruas de Campo Grande. Tava bem gelado, viu? Hoje a temperatura tá um pouquinho mais acima, né? 15 graus. E à tarde promete esquentar ainda mais. Então a gente vem assim, sai de casa toda encapuçada para daqui a pouquinho só ir se livrando das blusas, colocar uma roupa assim mais leve. Mas para quem tá em casa, o recado é esse. Vai sair agora na madrugada, se prepara, viu? Porque tá gelado aqui fora. Daqui a pouquinho eu trago informações para você, destaques sobre queimadas, viu, Maureen? Mas é só mais tarde. É com você. Combinado, Renata. E olha, tá lindíssima com essa roupa toda preparada de frio e essa lua brilhando ainda ali no céu, gente. Que coisa linda, que imagem maravilhosa. Obrigada, a gente volta já para falar sim das queimadas, porque o tempo tá muito seco e a preocupação aumenta. E a gente tá vendo aí os destaques, o destaque dessa imagem com a lua brilhando alto ainda, gente, ó, passando das 5 da manhã e a gente tá com esse presente no céu. Então, não abriu a janela ainda? Abre a janela de casa e dá aquela olhadinha pro céu, que vale a pena. Bom, esse friozinho traz a preocupação da gripe, né? O vírus que costuma circular muito mais, até porque a gente fica em ambientes fechados. Já destaquei para vocês com o G1 aqui que são 58 mortes no estado este ano. O novo boletim foi divulgado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde e a gente vai detalhar mais este assunto e trazer esse alerta para todo mundo aqui no Bom Dia MS de hoje. Bom dia, tá só começando. Cinco horas, 9 minutos. 3 pessoas foram presas por tráfico de drogas em Eldorado, no sul do estado. Eram motoristas de um caminhão e de um carro, estavam carregando 328 quilos de cocaína e foram encaminhados para a Polícia Federal.
E a Polícia Federal fez nessa quarta-feira em Ponta Porã, uma operação para prender integrantes de uma quadrilha de tráfico de drogas. Essa operação começou depois que a polícia prendeu um motorista que transportava 265 quilos de cocaína em um caminhão que saía da cidade. Além da prisão em flagrante, foram cumpridos 3 mandados de prisão e 5 de busca e apreensão. De acordo com esse trabalho de investigação, essa organização criminosa teria traficado este ano mais de meia tonelada de drogas. Este assunto é destaque também em Mato Grosso do Sul, com o G1MS, tá no nosso site, é destaque aqui. Olha só, a gente tem aqui também informações da operação da Polícia Federal, já trouxe para você aqui durante a abertura do Bom Dia MS. Você pode ficar por dentro de todos os detalhes também acessando o nosso site. Agora deixa eu chamar a nossa equipe da madrugada para trazer já os destaques dessas primeiras horas do dia. Bruno Axelson. Oi, Maureen, bom dia para você. A gente começa falando de um acidente na BR-163 aqui em Campo Grande, próximo a uma escola ali no Parque dos Poderes. Um homem que ainda não foi identificado pela polícia nem pelos bombeiros morreu após ser atropelado por uma moto. As informações que a gente tem são as informações que a gente apurou com o pessoal do Batalhão de Trânsito e com os bombeiros que fizeram o atendimento a este homem. Isso daí foi por volta das 11 horas da noite de ontem. As informações que chegam são as seguintes: ele foi atravessar a rodovia, o motociclista passava pelo local, como ali é uma rodovia federal, a velocidade é um pouco alta, esse motociclista acabou se chocando contra ele e caiu no solo. Assim que ele conseguiu se recuperar, ele ligou para a polícia, mas este homem que acabou sendo atropelado, ainda não identificado, ele já havia morrido. Momentos depois do motociclista cair, um outro carro passou. Esse carro, além de bater na moto do motociclista, acabou atropelando novamente esse pedestre que morreu aqui na BR-163 em Campo Grande. Uma notícia muito triste, atendida aí pelos militares do Corpo de Bombeiros. Esse motociclista aí, ele está internado na Santa Casa da capital. A gente ainda não tem informações sobre o estado de saúde dele, mas segundo os bombeiros, na última vez que eles conseguiram conversar com o pessoal lá da Santa Casa, o estado dele era estável, ele não corria risco, estava só com algumas escoriações pelo corpo. Maureen. Bruno, obrigada pelas informações. Qualquer novidade desse plantão é só chamar, vai trazendo aqui as notícias para a gente ao longo do Bom Dia MS. Nossa edição está só começando. E em Corumbá, a Polícia Militar Rodoviária recuperou um carro roubado há mais de 20 anos. Quem traz os detalhes desse caso para a gente é Cristiano Gomes. A apreensão foi feita aqui na rodovia Ramon Gomes, estrada que dá acesso à fronteira com a Bolívia. Os policiais identificaram que o carro tinha placas aí de Santa Cruz de la Sierra, que fica na Bolívia. Ele era conduzido por um boliviano e dentro do veículo também tinha uma passageira que disse ser a dona. Na checagem, os policiais identificaram que o chassi e o motor do veículo eram de fabricação brasileira. E após uma análise no Banco de Dados Nacionais, encontraram um registro de roubo no estado de São Paulo desse veículo de 1998. Os suspeitos disseram aos policiais que compraram este carro no ano passado, mas mesmo assim eles foram conduzidos os dois para a delegacia da Polícia Civil aqui de Corumbá, onde prestaram depoimento, mas depois foram liberados. Já o carro continua apreendido e agora vai ser aberta uma investigação para tentar descobrir a origem deste veículo. Cristiano Gomes, de Corumbá, para o Bom Dia MS. Obrigada pelas informações vindo aí de Corumbá e agora eu já trago mais um destaque do G1 para você. Vamos dar uma olhadinha aqui comigo? Falamos do assunto esta semana com a aprovação de lei em Campo Grande, aprovação de lei estadual, que é para visitas de animais em hospitais. E agora eles podem visitar já os pacientes internados, porque a lei trata de algumas regras. O animal tem que estar higienizado, tem que ter laudo veterinário atestando boas condições de saúde, carteira de vacinação atualizada. A gente está vendo aí uma imagem muito bacana dessa interação, os animais cada vez fazendo mais parte da nossa vida, né? Então, quem está nos hospitais públicos de Campo Grande pode já aderir
a essa legislação, porque foi agora sancionada pelo prefeito Marquinhos Trade em Campo Grande, estava dependendo só dessa sanção, agora já é lei valendo, com diversos detalhes, claro. E aí é sempre importante conversar com o hospital para seguir todas as regras necessárias. Os animais, por exemplo, têm que estar em caixas de transporte, com guias presas por coleiras, também, se necessário, enforcador, focinheira, todos os itens de segurança, né, dependendo do animal, e a saúde em dia, claro. E pode, sim, trazer um bem-estar muito grande para os pacientes, né? Agora, mudando um pouquinho de assunto, o setor empresarial comemora, o Ministério Público do Trabalho discorda, a MP da Liberdade Econômica está prestes a ser votada no Senado. É assunto do Bom Dia MS, falamos já durante a semana diversas vezes aqui e é um tema que ainda divide opiniões. Era uma reivindicação antiga do setor empresarial. Mais liberdade econômica, menos burocracia para facilitar novos empreendimentos. Para a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, as mudanças vão ajudar principalmente os pequenos empresários. Para que ele tenha essa liberdade de fazer os seus empreendimentos, para que ele não tenha que ficar toda vez pedindo para o Estado alguma coisa que às vezes nem era necessário, né? Então, esses alvarás, essas licenças de funcionamento que às vezes não tem razão de existir. Quando o negócio não tiver risco, né, não tiver um alto risco para o exercício da sua atividade, ele vai ser liberado. Essa medida provisória também altera pontos da lei trabalhista. O texto libera o trabalho aos domingos e feriados para todas as categorias profissionais, sem a necessidade de um acordo entre patrões e empregados. Nesse caso, a MP determina a remuneração em dobro, a não ser que a empresa defina um outro dia de folga. O repouso semanal remunerado aos domingos continua garantido e deve ocorrer em pelo menos um domingo a cada 4 semanas. A medida provisória também traz mudanças no controle da jornada de trabalho. Empresas com menos de 20 funcionários não vão mais precisar ter o registro do ponto eletrônico. Atualmente, a regra vale para empresas com pelo menos 10 trabalhadores. A MP também libera o ponto por exceção, dispensando os funcionários de registrarem as horas trabalhadas se houver acordo com a empresa. Nesse caso, o registro só será obrigatório nas férias, horas extras, folgas, faltas e afastamentos. O texto da medida provisória já está em vigor, mas para continuar valendo, a MP precisa ser convertida em lei. E para isso ainda falta a aprovação do Senado, que precisa ser feita até o dia 27 de agosto, quando expira o prazo. E a MP da Liberdade Econômica será um dos assuntos também do Papo das 6 de hoje, com Roberto Chiro, da Associação Comercial, que voltou recentemente de Brasília participando dos debates com associações comerciais de todo o país por lá e também esteve aí na reportagem falando um pouco do setor. Agora você já pode fazer a sua pergunta e mandar para a gente. Quer participar então desse debate, dessa entrevista? Nosso Papo das 6 de hoje, 998044400. É um assunto que mexe com todo mundo, né? Porque tem novas regras trabalhistas, novas regras para abertura de empresas e nessa entrevista a gente vai falar também sobre outro debate em Brasília, que é a reforma tributária, proposta de imposto único, inclusive. Aliás, são diversas propostas dentro dessa análise de reforma tributária. A gente vai trazer tudo isso hoje para você. Essa medida provisória passou pela Câmara Federal, agora vai para o Senado e lá no Senado também a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o cronograma das audiências públicas sobre a reforma da Previdência. A gente está num momento de debate de muitas leis e mudanças no país, assuntos que interferem, mexem com a vida de todos. A primeira audiência será na próxima segunda-feira. De Brasília, Saulo Lopes traz outras informações para a gente sobre o andamento da reforma por lá. Já tem uma data para votação da reforma da Previdência no Senado. A senadora Simone Tebet, do MDB sul-mato-grossense, garante que o texto da reforma deve ser votado até o dia 10 de outubro. Segundo o calendário, no mês de agosto está destinada a audiências, debates e apresentação de emendas. A previsão é de que o relatório da proposta, que está nas mãos do senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, seja lido na comissão até o dia 28 de agosto. A votação da CCJ deve ocorrer na primeira semana de setembro, no dia 4.
No dia 10 de setembro, a PEC já estará no plenário, abrindo as discussões em primeiro turno. Em Dourados, a prefeitura anunciou que vai fazer o pagamento do restante dos salários dos servidores. A primeira parcela foi paga no início do mês e os funcionários reclamaram desse parcelamento. Diogo Nolasco tem informações agora pra gente. A Prefeitura de Dourados diz que deve concluir o pagamento dos servidores municipais aqui da cidade até sexta-feira. No começo do mês, eles receberam apenas 44% dos salários. No início da semana, o sindicato se reuniu e fez protestos em frente ao executivo aqui da cidade. A Prefeitura disse que vai fazer um pagamento de cerca de 25 milhões de reais referente aos salários líquidos. A gente conversou com o secretário de Fazenda aqui de Dourados, o Paulo Nogueira. Ele disse que vai continuar fazendo os depósitos ao longo do mês. Ele disse ainda que a Prefeitura estuda estratégias para colocar as contas em dia. Diogo Nolasco para o Bom Dia MS. E a gente vai acompanhando tudo isso aqui. Gente, o mercado de grãos está movimentado aqui em Mato Grosso do Sul. A gente vem falando essa semana, né? Colheita de milho, falamos também da soja, da expectativa, algodão, tudo isso. E Edivaldo Nascimento chegou aqui já, né? Na madrugada para trazer esses assuntos para a gente. Bom dia, tudo ótimo. Olha, essa época do ano é uma época de movimentação, só que o mercado está fazendo as coisas ficarem mais movimentadas ainda e a AproSoja divulgou ontem mais um número que chama a atenção aqui em Mato Grosso do Sul. Maureen, o que está acontecendo? A área de milho, que crescia aproximadamente 6% a cada ciclo, deve aumentar agora nesta safra 19%. Essa área aumentando 19%, o estado deve concluir aí mais ou menos uma área de mais de 2 milhões e 100 mil hectares de milho. É um recorde, Mato Grosso do Sul nunca plantou essa área de milho aqui no estado e, consequentemente, a produção vai aumentar. A produtividade média por hectare sobe e sabe quanto é que o estado deve colher? Já era uma previsão de número recorde para esse ano, chegando a 10 milhões de toneladas segundo a Conab e 9,5 milhões de toneladas segundo a AproSoja. Agora, passa para mais de 11 milhões de toneladas. Nossa! É um número espetacular para Mato Grosso do Sul, que coloca Mato Grosso do Sul lá quase no topo da produção, atrás de Mato Grosso e do Paraná. O estado tem uma vocação para a produção de grãos. Isso, os produtores eles estão aumentando a cada ano graças à integração de culturas. E justamente essa cultura do milho vem ganhando uma expressividade maior, né? Exatamente. Nessa parte dos grãos. Nós temos uma situação muito histórica aqui em Mato Grosso do Sul. No passado, 10, 15 anos atrás, 20 anos, o estado era especialista em produzir milho de primeira safra, que é o milho verão plantado junto com a soja. Com o passar do tempo e com a soja ficando mais atrativa para o produtor rural, as coisas foram se invertendo. E aí, com a chegada de novas tecnologias, sementes mais específicas para essa região, variedades que toleram mais o frio, o produtor passou a investir no milho de inverno, que é plantado lá quando você colhe a soja, o produtor acaba plantando o milho. E aí o milho foi se desenvolvendo muito bem aqui em Mato Grosso do Sul, e aí o estado acabou pegando uma fatia de mercado que o sul do país não tem. Por exemplo, nessa época, Santa Catarina e Rio Grande do Sul não plantam milho. Eles vêm buscar o milho de inverno aqui em Mato Grosso do Sul e toda essa produção vai. Para a gente ter uma ideia, na safra passada, Mato Grosso do Sul ficou com aproximadamente 30% do que o estado produz e todo o restante foi para exportação, seja para outros estados e até para fora do Brasil. E isso acaba trazendo um aproveitamento melhor do solo, porque você consegue ter essas culturas simultâneas aí, né? Exatamente. Nós falamos aqui no Bom Dia MS sobre a rotação de culturas, a importância com culturas de inverno. O milho é uma cultura de inverno, mas o produtor tem uma vasta variedade aí que ele pode investir. Falando do mercado, o milho, mesmo com essa expectativa de super safra, com muita produção, a gente sabe no mercado que quanto mais produção, o preço cai, mas não está acontecendo isso com o milho, não. O preço segue estável, negociado aí entre R$ 27 e R$ 29 reais aqui no estado. É um preço interessante e analistas esperam que esse preço possa subir até o final do ano com o aumento das exportações de milho. A soja segue naquele esquema que nós temos comentado aqui no Bom Dia MS, valores negociados aí entre R$ 70 e R$ 74 reais a saca de 60 quilos, valores impulsionados principalmente pela demanda interna. Indústrias aqui do Brasil que produzem óleo de soja estão buscando o produto por conta da guerra comercial entre Estados Unidos e China.
O pessoal teme que o valor da soja tende a subir um pouco mais e as indústrias aí motivadas a fazer mais estoques estão adquirindo esse milho, essa soja, e é por isso que o preço subiu aqui em Mato Grosso do Sul. Produtores na expectativa, quem tem soja aproveita para vender agora e tem produtor segurando, achando que o preço da soja vai subir ainda mais aqui em Mato Grosso do Sul. O boi gordo segue estável, negociado entre R$ 137 e R$ 141 aqui no estado. Produtor que produz aí o gado, a pasto, fica na expectativa também, querendo uma elevação no valor da arroba. Muito obrigada, mas eu tô sabendo que você volta com uma surpresa no próximo bloco pra gente. Uma surpresa gostosa, digamos assim. Então tá. Daqui a pouquinho a gente se fala de novo. Tchau, tchau. Já, Ed. Gente, hoje o dia já volta a esquentar em boa parte do estado, viu? A frente fria que derrubou temperaturas desde terça à noite, ontem também, começa a ir embora. A gente bem falou que ia ser um friozinho rápido. Em Campo Grande, a máxima chega aos 27 graus. Mas e agora? Como é que está a temperatura aqui na capital? Está se preparando para sair de casa? Quer saber que roupa você coloca? Vamos dar uma olhadinha, então, nas imagens que a gente tem já da nossa cidade. Olha, com a câmera do alto da nossa torre, 15 graus neste momento, está ventando um pouco também, inclusive é por isso que você vê as imagens balançando um pouquinho, é por causa do vento, viu? Que influencia aí na nossa câmera, que está lá no alto da torre da TV Morena, 5 horas, 26 minutos, e olha essa imagem também que a gente tem para você. Uma lua maravilhosa brilhando no céu da capital. João Carlos Corrêa tá de olho, tá lá fora, tá trazendo essas imagens ao vivo pra gente. Abre a janela aí da sua casa, tá acompanhando o Bom Dia? Já dá uma espiadinha no céu. Em Coxim, a máxima é maior hoje, viu? 29 graus por lá, mas a umidade cai bastante, mais uma vez chegando até 18%. Corumbá também está enfrentando tempo seco, 19% de umidade nos horários mais quentes do dia. Daqui a pouquinho a Camila Jové vai chegar ao vivo para trazer informações para a gente. Inclusive, vamos falar de Aquidauana, que está de aniversário hoje. É isso aí, todos os detalhes para a gente. E você pode participar, nosso WhatsApp está aberto para você, 998044400. Tem muita gente aqui já participando, tem mensagem que chega antes do Bom Dia começar e eu já quero trazer aqui alguns destaques para a gente, ó. Isabel dos Santos, aqui do Paulo Coelho Machado, está participando e mandando abraços especiais para o pessoal de Aquidauana hoje. Acabamos de falar do aniversário da cidade, né? Temos já dúvidas chegando, tem mais parabéns para o aniversário de Aquidauana também, pelos 127 anos de existência. Amo essa cidade, Princesinha do Sul, fala o Josué pra gente. Obrigada pela interatividade aqui do Bom Dia MS. É você que ajuda a fazer esse jornal da madrugada e é você que traz muito ânimo pra gente estar aqui todo dia, 5 da manhã, com as primeiras notícias do estado. A seguir, novos casos de gripe em Mato Grosso do Sul. Já destaquei para você que o número de mortes aumentou e a gente vai falar desse assunto porque tá preocupante, viu, gente? O número de mortes deste ano já é bem maior do que de todo o ano passado. O Costa Rica se deu bem, venceu Sinop na casa do adversário pela Copa Verde. É destaque do esporte, é destaque do Bom Dia MS. Você vai acompanhar aqui com a gente os detalhes daqui a pouquinho, porque essa Copa Verde movimenta Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, e a gente está acompanhando tudo aqui no Bom Dia com você. Já falei que o Edivaldo Nascimento volta, né? Ele vai falar de safra de jabuticaba e tem uma surpresa especial pra gente aqui no estúdio. Tô curiosa, hein? Tá curioso também? Fique com a gente porque o intervalo é rápido e nós já voltamos. Bom Dia MS está de volta, acerta aí seu relógio, 5 horas 31 minutos. Gente, passou voando essa primeira meia hora de jornal, né? Em Mato Grosso do Sul, a gente tem informações de 58 mortes por gripe em 2019, de acordo com o último boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde, que foi divulgado nessa quarta-feira. A gente já trouxe o assunto essa semana, falando que o número de mortes deste ano é bem maior do que o do ano passado. A maioria das mortes
vez está em Campo Grande, são 21. Em seguida tem Três Lagoas com 6, Corumbá 4 e Aquidauana também com 4. O número é quase o dobro do ano passado. Essa notícia também é destaque do G1MS. Eu trouxe para vocês na abertura do nosso jornal já, e toda semana a Secretaria Estadual de Saúde faz atualização desses dados para manter a gente bem informado justamente com os casos em todo o estado e para a gente entender como é que está o desenrolar dessa doença, que a gente tem que se cuidar, porque inclusive os índices de vacinação não atingiram a meta em muitos grupos, e eu consigo trazer agora para você aqui o destaque do nosso G1 para você acessar também esse detalhe no nosso site e ter aí todas as informações com os destaques, inclusive dos outros municípios. Agora deixa eu fazer mais um contato com o nosso plantão da madrugada. Bruno Axelson está de volta. Qual é a notícia agora? Estou vendo que você já está aí na DEPAC. Está no centro, Bruno? Isso mesmo, viu, Maureen? Estou no centro da capital, aqui na DEPAC, a delegacia que atende as ocorrências não só da região central, mas também da região norte, parte da região leste-oeste daqui da capital. A gente quer chamar a atenção agora sobre os casos de furto à residência. Foram 4 registros nas últimas horas, 10 nas últimas 24 horas. Os números são altos e os casos são frequentes aqui na capital. É claro, são registros que realmente tiram o sono. O morador acaba investindo bastante em segurança, mesmo quem mora em casa, mas não tem jeito. Os criminosos têm agido. Um dos registros foi lá no bairro Universitário, é desse que eu quero chamar a atenção, porque assim que a moradora chegou em casa, por volta das 10 horas da noite, ela percebeu que havia alguém dentro da residência dela. Chamou os vizinhos. Quando chegou no local, o criminoso havia acabado de sair. Ele fez aquela bagunça na casa dela, revira tudo, e conseguiu levar, além de joias, um televisor e um notebook. A polícia ainda procura por este criminoso para tentar, é claro, recuperar os produtos roubados. Uma orientação que a polícia sempre passa em casos como este é para onde vai esses produtos, porque esses criminosos costumam vender num preço bem abaixo do mercado. E neste caso, até quem compra se envolve no crime de furto. É o chamado receptador, aquele que compra produtos roubados. Atenção aí para você perceber um preço como esse daí, um objeto que tem tendência de furto. O melhor caminho é chamar a polícia. Maureen. Obrigada, Bruno, pelas informações do plantão. Pode chamar a gente, tendo mais notícias aqui para movimentar nosso Bom Dia MS com essas informações da madrugada. Os deputados estaduais aprovaram ontem a lei que proíbe que empresas cobrem a multa por quebra de contrato de fidelidade dos clientes desempregados. Vamos entender melhor essa história? Alisson Maruyama tem as informações. A lei quer proteger aquele consumidor que tinha algum tipo de contrato de fidelidade e que, por causa de uma demissão, da perda do emprego, precisou cancelar o serviço. Empresas de telefonia fixa, de celular, de internet e de TV por assinatura não poderão mais cobrar a multa desses clientes no caso da quebra de contrato. Mas, para isso, o consumidor precisará comprovar que está desempregado. E se tiver alguma empresa que descumprir a lei, ela poderá ser multada. Esse projeto foi aprovado na Assembleia Legislativa em 2 votações e agora seguiu para o governo do estado. Para, de fato, começar a valer, a lei agora precisa da sanção do governador Reinaldo Azambuja. Alisson Maruyama para o Bom Dia MS. A gente está falando aí de legislação, né? E aí tem muita coisa sendo discutida em Brasília, a reforma da Previdência, a medida provisória da liberdade econômica, também reforma tributária. Tudo isso mexe com a vida de todo mundo, no país todo, e a gente traz esses assuntos no Papo das 6 de hoje, mais uma vez. Desta vez o entrevistado é Roberto Chiro, da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, que voltou recentemente de Brasília, onde participou de alguns desses debates. Você pode participar mandando já a sua pergunta para a gente, 99804-4400, nosso WhatsApp. Participe, porque mexe com a vida de todo mundo, mexe com a sua vida. E a gente, claro, traz o assunto aqui para o Bom Dia MS. Agora, vamos mudar um pouquinho para falar de esporte.
Então, Campo Grande continua se preparando para muitas atividades a partir do próximo fim de semana. Flávio Passos conta pra gente porque chegou a hora dessas notícias esportivas por aqui. Bom dia, Maureen, bom dia, Mato Grosso do Sul. Vamos começar essa quinta-feira falando de esporte e fazendo um convite especial para quem está se movimentando. O final de semana está chegando. Aliás, para quem não está se movimentando, né? Eu sempre me coloco aqui, eu sempre me exponho, que é para ver se toca no coração de alguém, para falar assim, pô, o cara tá aí falando que ele também está meio sedentário, então talvez eu também deva sair do lugar, eu deva fazer alguma coisa. Então vamos sair junto, vamos pegar esses exemplos todos que a gente vem trazendo aqui. Eu tô quase, hein? Tô fazendo uns tratamentos aí no médico, tô com o joelho meio doendo, tô com umas regiões meio machucadas aí, mas tô buscando me recuperar, tô buscando voltar. Vamos buscar voltar também? Sei que tá com esse joelho meio podre aí, com esse tornozelo meio machucado. Pois bem, se liga nessa oportunidade. Em Campo Grande, no final de semana, teremos os Jogos Radicais Urbanos da edição 2019. O pessoal aí vai descer, vai chacoalhar Campo Grande correndo, andando de bicicleta e também dentro d'água, por que não? Fazendo stand-up paddle, né? O stand-up paddle é o pessoal que fica em cima da prancha com aquele remo. Melhor do que eu ficar aqui explicando o que é o stand-up paddle é a Mariana contar pra gente, inclusive, como que tá a preparação para essa modalidade tão especial. Aqui não tem como ficar nervoso. Se ficar, é só pescar ou remar. O monumento do peixe cará fica de olho nas águas da Lagoa Itatiaia, em Campo Grande. E a dona Luísa bota a mão no mato. É moradora do bairro há 7 anos. Eu tô cortando esse estoco aqui, ó, pra não machucar o pé dos atletas. Vai ter visita por aqui? É, graças a Deus, né? Nossa Lagoa Itatiaia vai receber gente de fora. E eu tenho prazer de estar fazendo isso aqui. Com as obras de recuperação no Lago do Parque das Nações Indígenas, os Jogos Radicais Urbanos foram transferidos para cá. Os pássaros nem estranharam as raias do stand-up paddle. Esse esporte aí é praticado em cima da prancha com o remo. A prova vai valer como uma etapa do Campeonato Brasileiro da modalidade, na categoria Sprint Olímpica. Prova curta, 200 metros de distância. Isso é importante para o desenvolvimento do esporte, é importante para a comunidade local, não só que pratica o stand-up, mas que gosta de atividade esportiva em geral, porque nós teremos a oportunidade aqui de estar em contato com a elite do esporte. Os competidores que aqui estarão representam o Brasil em competições internacionais. Nós teremos aqui o Arthur Santacrel, que é o atual campeão mundial oficial da categoria. Teremos a Lina de Saca, que foi campeã pan-americana de sprint. Teremos a Lena Ribeiro, que acabou de ser campeã pan-americana nos Jogos Pan-Americanos de Lima. Então são grandes atletas e isso evidentemente traz um incentivo para os praticantes do esporte, como eu e todos os demais atletas locais. No sábado, isso aqui vai estar cheio de gente. Mais de 700 atletas na disputa do stand-up paddle. Domingo será a vez dos ciclistas do mountain bike, só que aí no Parque Soter. E na semana que vem, dia 24, a corrida na Praça do Papa. A ideia é justamente essa, que os esportes de aventura se espalhem por vários pontos da cidade. É uma competição inovadora para a cidade, uma competição que liga esporte à natureza, esportes radicais e que com essa divisão pela cidade como um todo, a gente consegue apresentar essas modalidades para um número maior de cidadãos campograndenses. Os moradores já serão torcedores e a calmaria do fim de tarde vai dar lugar às remadas de velocidade. Às vezes eu tô aqui, não quero nem ir para casa, esqueço que eu tenho casa. Não, show de bola aí, muito legal, bacana, eu fico na expectativa. Provavelmente teremos cenas assim incríveis, imagens muito legais para a gente acompanhar. Vamos ficar na expectativa aí e continuar fazendo esse aquecimento, né? É um mês especial esse mês de agosto para Campo Grande em termos esportivos. Final de semana tivemos no Dia dos Pais Stock Car. Semana que vem, no sábado, dia 24, tem largada do Rally dos Sertões, né? Sem ser esse sábado, dia 17, no outro, dia 24, tem Rally dos Sertões, a largada aqui em Campo Grande. Os Jogos Radicais Urbanos. Semana que vem começa a Copa da Juventude. Olha só quanta oportunidade para respirar esporte, viver esporte, sem falar de Nova Andradina, que está acontecendo aí, que estão acontecendo os Jogos da Melhor Idade, atletas de mais de 60 anos, divididos em 12 modalidades, recebendo mais de 24 cidades. É isso aí, gente.
O negócio é esse, o caminho é esse, esporte é vida, esporte é saúde, esporte é isso aqui, ó, é sorriso no rosto. Até por isso, já deixo o convite para a gente continuar falando mais de esporte no MS1, no Globo Esporte e também no MS2, aí se vacilar um pouquinho, a gente bate na porta, vai entrando e ó, traz o esporte para você aqui. Beleza? Mais tarde, então, daqui a pouquinho, mais tarde, a gente traz as informações da Copa Verde, a gente traz as informações da Copa do Brasil, o melhor do futebol e o melhor do esporte também. Certo? Mauro, um beijo para você. Toca daí e bom dia, Mato Grosso do Sul. Um abraço, até mais. Valeu, Flávio. E ó, a gente tem já novidades. Costa Rica nas quartas de final da Copa Verde. O time se classificou após vencer o jogo de volta contra o Sinop de Mato Grosso por 3-0. Agora a equipe do norte do nosso estado enfrenta o Cuiabá nas quartas de final. Gente, deixa eu chegar desse lado de cá do nosso estúdio, porque eu falei que Edivaldo Nascimento ia falar de safra de jabuticaba hoje. Olha só que coisa legal. E aí, voltou com essa novidade e é muito bacana que é algo que a gente pode ter no quintal de casa. E para quem está se perguntando, Camila Jové chegou porque Bom tudo dia. Isso tem a ver com o tempo também, claro, né? Tem tudo a ver com o tempo, né? Campo e tempo sempre tem a ver. Com o tempo. Bom dia para vocês que estão chegando agora. Há pouco nós falamos de safra de milho, safra de soja, agora jabuticaba. O estado não tem tradição de ter uma safra de jabuticaba assim, né? Ocorre que nessa época do ano as plantas estão florescendo, algumas já estão com frutos maduros, né? Vamos dar uma olhada em umas imagens que nós recebemos essa semana. Essas são imagens aí feitas pela Carmen Lúcia. Carmen Lúcia, lá que trabalha no bairro Taverópolis. Essa jabuticabeira aí, ó, é da casa da dona Audiceia, onde a Carmen Lúcia trabalha. Olha que jabuticaba bonita. Apesar de estarem bonitas assim, gente, a planta não produziu como esperado. Sabe por quê? Por que será, hein, Maureen? Não sei. Faltou água, né? Faltou água, assim como o limoeiro, por exemplo, ele precisa de água para produzir bem, a jabuticaba também precisa. Nessa época, como as plantas estão produzindo e como nós não temos chuvas em muita frequência, infelizmente não tem muita frutificação, tá? Por isso que a Camila Jové está aqui para responder, né, Camila, nossa dúvida. Por quê? E aí, Camila, tá normal isso? A chuva tá vindo como esperado? Tá faltando chuva? Para quem não irrigou, infelizmente, acaba não tendo uma produção muito interessante. Até porque a pergunta que a gente mais recebe aqui nesse WhatsApp para Camila é se vai chover ou não, Cadê a chuva? Aliás, Todo já tem mundo até a pergunta. piadinha. Camila, vai chover? Vai chover. Se essa piadinha pega aqui na TV, já pegou, né? Se pegar no pessoal de casa também. Mas então, respondendo a pergunta, tá dentro da normalidade mesmo, tá? O prognóstico do inverno já apontava, inclusive, que agosto seria um mês bem seco, que é já o esperado todos os anos. Tem cidades que não chovem há mais de 30 até 40 dias, isso são cidades espalhadas em todo o estado, tanto na região norte quanto até na região sul. Está fazendo esse tempo seco mesmo, não tem previsão de chuva por enquanto. E principalmente no norte do estado, a umidade está bem baixa, perto de 25%. Em Coxim, ontem, apesar de começar com frio, fez 30 graus a máxima. A umidade ficou em torno de 29%. Vamos ver então como é que fica a umidade hoje lá para a cidade de Coxim? Olha só, a gente tem aqui o gráfico que mostra que agora cedo a umidade está relativamente boa, né? Com o que a gente tem sentido nos últimos dias, em torno de 50. Dos 60 indicado Poderia ter ficado melhor, Saúde, né? Poderia ter ficado melhor. Em algumas cidades está, inclusive, perto aí, acima de 60%, que é o indicado pela Organização Mundial de Saúde. Mas a gente vê que durante o dia a umidade vai cair bastante, chega até à noite 18%, quer dizer, secura continua. E é muita secura, né? Porque quando a gente fala abaixo de 20%, gente, é uma umidade muito baixa e está acontecendo isso em muitas cidades ao longo do dia, né? Exatamente. A Mambai, ontem, principalmente, a umidade ficou em 14% ontem, Sete Quedas chegou a 19% e segue baixa nos próximos dias. Agora, a umidade do ar está, inclusive, relativamente boa, porque está cedinho, né? Nas cidades está em torno aí perto de 60%, como a gente falou. Mas no final do dia, assim como o Coxim, a umidade deve cair novamente. E aí eu te pergunto, tem que caprichar então na irrigação mesmo? Tem que caprichar. Para essas culturas, por exemplo, que estão frutificando nessa época, aliás, tem que começar antes, né? Antes da florada. Precisa colocar bastante água nessas plantas, limoeiro, laranja, a própria jabuticaba, enfim, precisa ter água para nessa época do ano a gente conseguir ter uma safra muito boa. Eu falei,
Posso falar só uma curiosidade? Porque a gente costuma perguntar muito da chuva, mas o que falta também para a umidade melhorar aqui no estado? Precisa ter uma mudança aí na circulação de ventos. A massa de ar seco precisa perder força aqui no estado, que não é o que está acontecendo agora. Então, como a gente disse, muitas cidades não têm previsão de chuva por enquanto aqui no estado. Talvez a chuva pode chegar só no final do mês, que aí a gente tem que seguir acompanhando. Não tem jeito, tem que esperar. Agora, isso não quer dizer também que a fruta, né, aquelas frutas que estão no pé, elas acabam absorvendo mais o açúcar e tal. Mostramos a jabuticaba. Sérgio Saturnino, faz favor pra gente. Eu já ia perguntar da surpresa, porque ele falou que tinha surpresa Sérgio aqui. Saturnino Olha tá que chegando delícia. por aqui. Olha só, olha o que veio de lá da casa da Dona Odisseia, que a Carmen mandou pra gente. Gente, por favor, pode pegar aqui a sua jabuticaba, pega aí. Do pé direto pro Bom Dia? Do pé direto para o Bom Dia MS. Vamos virar aqui pro pessoal mostrar, fazer um detalhe. Olha que linda que tá. O detalhe, então, é que diminui um pouco a produção, né? Pega aí, Maureen. Diminui um pouco a produção. Fala pra mim. Tá doce ou não tá? Maravilha, né? Maravilhosa. Empresta o guardanapinho aqui pra mim. Pode pegar aqui, tem mais. Guarda... Aí não tem mais. Deixa eu jogar junto. Coloca aqui junto com o meu. Isso. Com a aí, maravilha. Gente, maravilhosa. Olha só. Muito Gente, boa. obrigada, uma delícia. Adoramos. Essa aqui já vai ficar pro nosso café da manhã. Não sei se vai dar para todo mundo aqui do estúdio do Bom Dia MS, mas a gente tenta dividir o pão aqui, ou melhor, as jabuticabas, né? Tem uma surpresa também, tá? Tem? Eu tenho. Já que você trouxe surpresa que vai ficar pro café da manhã do Bom Dia MS, olha só. Serginho, vem pra cá. Vem cá. A gente tá muito chique hoje. Olha aí. Olha aí. Tradição gaúcha. Yara, nossa telespectadora assídua, mandou pra mim. Claro que a gente vai dividir com toda a equipe do Bom Dia MS aqui pra gente. Yara, obrigada, tá? Pelo presente, pelo mimo aqui pra gente. Vai combinar bem com o café da Marcinha, hein? Nossa, daqui a pouquinho a Marcinha Vai juntando, vai ser um mega café compartilhado. Que delícia! Muito bom, gente. Fica aqui já pra gente chamar esse intervalo junto, então, porque a Camila falou do tempo seco, falou da baixa umidade, influencia até a árvore frutífera que a gente tem no quintal de casa e tá mexendo muito com o nosso ar e as queimadas. Então, a seguir, a gente vai falar sobre as queimadas em Mato Grosso do Sul. Tem um giro com a nossa equipe nas principais cidades do estado para falar dessas cenas aí que, infelizmente, estão muito frequentes. São mais de 600 focos de incêndio, quase 3 vezes maior este número do que no mesmo período do ano passado. Agora temos imagens ao vivo de Campo Grande. Olha só, a lua ainda brilhando alto no céu. Que linda imagem. O dia já amanhecendo. Entre as Lagoas, 15 graus, 14 em Ponta Porã. Daqui a pouco tem mais detalhes da previsão do tempo para você. Bom Dia MS de volta, 5 horas 52 minutos. Acerte aí o seu relógio para não perder a hora. Vai se arrumando para sair de casa e acompanhando as notícias com a gente. Bruno Axelson está de volta com o plantão da madrugada. Qual o destaque agora, Bruno? Oi, Maureen, eu estou aqui na Avenida Afonso Pena, próximo ao Parque das Nações Indígenas, onde um homem foi assaltado ali dentro ontem à noite. Ele estava jogando bola com os amigos e assim que terminou o futebol, estava saindo, ele foi abordado por um homem armado com uma pistola. De longe, ele percebeu que o comparsa estava observando, também armado. Esse assaltante levou o celular dele, é claro, ele ficou muito assustado. Outros amigos estavam próximos, o pessoal ficou sem reação ali. De lá, ele conseguiu chamar a guarda e os policiais que estavam dentro do parque, que fizeram rondas, mas infelizmente não encontraram este assaltante. Esse não foi o único roubo registrado nas últimas horas, não. Também teve novos registros em pontos de ônibus e em algumas ruas da capital. Lá na Vila Piratininga mesmo, próximo a Depac, uma mulher de 26 anos, assim que ela desceu do ponto de ônibus depois do dia de trabalho, estava chegando na casa dela, foi abordada por 2 homens em um carro preto. Eles desceram armados e levaram a bolsa dela, com documento, carteira, dinheiro, celular e tudo. É claro, essa mulher muito traumatizada procurou ajuda ali na Depac Piratininga, mas até o momento ninguém foi preso. Uma boa notícia é que policiais do batalhão de choque conseguiram prender 2 homens. Nós temos fotos que o pessoal do batalhão de choque
mandou pra gente sobre esses 2 homens presos ontem à noite. Eles tinham assaltado um adolescente de 17 anos, levaram o celular desse jovem. E detalhe, viu? Esse homem do lado direito da foto, o Paulo, ele era procurado pela polícia de São Paulo pelo crime de tráfico de drogas. Maureen. Obrigada, Bruno, pelas informações. Tendo alguma novidade nesse plantão da madrugada, chama a gente aqui, porque a informação tem prioridade no Bom Dia MS. E deixa eu trazer participação de telespectador já de Três Lagoas. Aqui, olha, o Giovanni com essa foto pra gente. Giovanni tá mostrando aí uma queimada. Opa, saiu a foto, deixa eu voltar. E ele diz o seguinte: a vigia municipal por lá tá ventando muito. E o cidadão, cidadania zero, justamente com queimada. A gente viu até com o Bruno ao vivo lá, as árvores balançando muito, vento, baixa umidade, tempo seco, tudo isso acaba, infelizmente, ajudando o fogo a se espalhar quando há uma queimada. A situação está preocupante em Mato Grosso do Sul, viu, gente? Com essa secura toda, realmente as queimadas estão aumentando nas últimas semanas. Os incêndios estão se espalhando em todos os cantos. A gente começa com o nosso giro pelo estado para falar desse assunto, trazendo Renata Santos ao vivo de Campo Grande, Mônica Dal ao vivo de Dourados, as maiores cidades de Mato Grosso do Sul. Na capital, Renata, qual a situação? Vou mostrar para você, Maureen, olha só. Tá ouvindo esse barulho aqui, ó? Pois é, isso daqui é a vegetação que está extremamente seca. Nós estamos aqui na Avenida Frida Puxian, onde no último dia 6 de agosto, essa vegetação aqui, ó, foi praticamente tomada pelo fogo. Os bombeiros tiveram muita dificuldade de apagar as chamas por aqui e justamente por quê? Provavelmente alguém deve ter ateado fogo ou jogado uma bituca de cigarro, e situações como essa aumentam aí as chances de áreas como essas ficarem tomadas pelo fogo, como eu já disse, e inclusive prejudicar a vida dos animais que vivem por aqui. No dia eu estava presente aqui nessa região, vi vários pássaros ao entorno, como se estivessem pedindo ajuda. Então a gente está aqui para passar os números e ao mesmo tempo fazer um alerta a todos que estão nos assistindo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, do dia 1º ao dia 14 de agosto, foram registrados 326 incêndios aqui. Isso dá de 23 a 28 focos por dia, praticamente 1 por hora. No mesmo período do ano passado foram 140. Os números de todo o ano também são maiores do que o deste ano, viu? De janeiro até agosto foram 2.390 focos de incêndios aqui em Campo Grande. No ano passado foram 1.827, ou seja, 563 a mais que no ano passado. Então aí, segue o alerta, o tempo tá seco, a previsão de chuva é só para setembro, praticamente na segunda quinzena. Vamos ter mais atenção. Esses dados não são apenas de terrenos como esse não, vegetação, terrenos baldios, pessoas que colocam lixo. Então, assim, atenção redobrada. Tem animais que vivem por aqui, pessoas que moram ao entorno e precisam respirar melhor. Todo esse tipo de incêndio prejudica muito a saúde e a vida das pessoas. Maureen. Obrigada, Renata. Olha, uma lição aí dessas queimadas e a devastação do cenário atingido recentemente pelas chamas da capital. Vamos para Dourados? É a maior cidade do nosso interior de Mato Grosso do Sul. Mônica Dal, qual a situação por aí? Maureen, aqui em Dourados o tempo anda muito seco, a gente sente no corpo e também em todo lugar com o aumento das queimadas, né? Bom dia para você e a todos que acompanham ao Bom Dia MS. Há quase uma semana, 2 grandes incêndios foram registrados em áreas perto de rodovias aqui em Dourados. Isso aconteceu na tarde de sexta-feira e naquele dia a umidade aqui na cidade chegou aos 14%. E chamou bastante atenção. Eu estava bem longe dessa área no período da noite, estava no centro da cidade e ainda dava para sentir aquele cheiro forte de fumaça e a fuligem caindo. Vamos relembrar como foi esse incêndio e também as possíveis causas aí. A gente conversou com os bombeiros, né, poucos dias depois. Vamos relembrar como foi.
O fogo se espalhou rapidamente em uma plantação de cana que pertence a uma usina e também numa área de pastagem na subestação de energia, na BR-463, na última sexta-feira em Dourados. O fogo nos dois locais demorou 11 horas para ser controlado. Os casos foram longe da cidade, mas prejudicaram o abastecimento de energia e espalharam fuligem para vários pontos. 2 dias depois, as cinzas ficaram espalhadas nas 2 áreas queimadas. Mais de 2.000 hectares foram destruídos. O que pode gerar incêndio geralmente são bitucas de cigarro, né, que as pessoas acabam lançando acesas em beira de rodovias, queima controlada, que as pessoas querem fazer, mas fogem do controle, acaba se tornando grandes incêndios. E também objetos metálicos, né, perto de matos secos, que podem gerar uma caloria ali e acabar entrando em ignição. A outra suspeita do Corpo de Bombeiros no incêndio que foi na 463 é que houve um superaquecimento da rede de energia. E esse número de queimadas aqui em Dourados, ele não para de crescer justamente porque choveu pouco. Segundo a Embrapa, até agora, 7 milímetros de chuva foi registrado aqui na cidade, enquanto esperado para o mês é de 48 milímetros. Segundo o Corpo de Bombeiros, se a gente comparar com o mesmo período do ano passado, de janeiro a agosto, teve um aumento em Dourados e em 5 cidades da região de 65% no número de queimadas. Maura, a situação está bem complicada aqui na cidade. Eu volto com você. Obrigada, Mônica. E toca o despertador do nosso estúdio, 6 horas em ponto. O Papo das 6 de hoje vai tratar principalmente de uma medida que está no Senado. Roberto Oshiro, Olá, tudo bem? Tudo bem. Representante da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, participa com a gente. Pode sentar, fica à vontade. Obrigado, Mauro. Oshiro esteve recentemente em Brasília justamente para participar de tantos debates que estão acontecendo por lá, que a gente acompanha aqui no Bom Dia MS, e vai tratar um pouco dessa visão do que pode acontecer no mercado local com tantas mudanças. Você pode participar enviando a sua pergunta, 998044400. Pode e deve participar, a sua interação é essencial para a gente. Oshiro, vamos começar falando então dessa medida provisória que voltou ao debate esta semana, chamada de liberdade econômica. Passou pela Câmara, está tramitando no Congresso agora com o Senado, né, depois dessa aprovação pelos deputados. E aí são diversos pontos, porque é uma medida que acabou tendo muitos assuntos incluídos nela, né? Um dos pontos é justamente o fim de alvará para as chamadas atividades de baixo risco. A gente sabe que existe uma grande gama de alvarás que você precisa na hora de abrir um negócio. Isso, de fato, pode impulsionar novos empreendedores, facilitar aberturas de negócios? Com certeza, Maureen. Essa questão da medida da provisória da liberdade econômica, ela vai trazer um avanço significativo para todos os empreendedores do Brasil, para todos os empresários brasileiros. Eu costumo dizer até que ela representa uma verdadeira carta de alforria ao empreendedor brasileiro, aos empresários brasileiros, né? Quando ela foi editada pelo governo, ela trouxe essa revolução, né? Porque como carta de princípios, e a nossa Constituição baseada em princípios, não se tinha antes alguma coisa que se referia ao empreendedor, né? Infelizmente, até hoje no nosso país, o empreendedor, o empresário era visto como uma pessoa que era danosa à sociedade, né? Ele sempre partia-se do princípio da má-fé, né? De que ele estava tentando ludibriar, que ele estava tentando não recolher os impostos. Não é isso que essa medida provisória está mudando. A gente está partindo agora do princípio da boa-fé. O empreendedor brasileiro é uma pessoa que realmente quer gerar emprego e renda para a população, quer desenvolver o seu negócio, né? Aquela pessoa que acumulou as suas economias e quer abrir o próprio negócio, realização de um sonho, né? Por outro lado, a falta de alvarás, no caso, falta não, né, com a medida aprovada, a liberação de alvarás mesmo, não é risco? Não, de forma alguma. O que acontece hoje é que você tem, por exemplo, o próprio alvará hoje ele já perdeu a razão de existir, né? Como taxa de fiscalização do exercício de poder de polícia do poder público, ele deveria fiscalizar se a empresa está no local, tal, mas os órgãos públicos não fazem isso mais, né? Você tem uma dificuldade, uma gama enorme de dificuldades hoje para poder regulamentar novos negócios dessa nova economia que está surgindo, né? Os coworkings, por exemplo, ele tem uma dificuldade muito grande de se instalar aqui no estado, porque ele não
reconhece os endereços fiscais, né, no mesmo local, no mesmo local de trabalho, no mesmo local compartilhado de trabalho. Essa economia colaborativa que está surgindo, a nossa legislação já está muito ultrapassada e ela não alcança mais. O que eu costumo dizer também nas reuniões que a gente tem tido é que a gente precisa começar a pensar em legislar para frente, pensando no futuro. E, infelizmente, hoje, a gente só faz leis baseado na experiência do passado e no passado, às vezes, até muito pretérito. Não está alcançando essa nova sociedade que está surgindo, essas novas mudanças que estão acontecendo. Ô Chiro, o E-Social, que é um sistema integrado com as obrigações trabalhistas, previdenciárias, né, de uma empresa reunidas, entrou em vigor, começou a valer há pouco tempo, né? Muitas adequações foram feitas em muitas empresas. E aí eu te pergunto, se a medida for sancionada, o E-Social pode cair. Isso é bom ou é ruim? Ele é bom porque, assim, o que a gente estava sentindo na ação comercial? A maioria dos empresários estava tendo uma dificuldade muito grande em poder assimilar o E-Social e cumprir com as obrigações. Nós temos uma gama muito grande de obrigações acessórias hoje, que inclusive é uma das coisas que a gente já está discutindo na reforma tributária, que precisam ser revistas. Uma delas era o E-Social e o governo está trazendo essa inovação. Ele não vai deixar de existir, ele vai ser substituído por um outro sistema que vai exigir 50% menos de informações, né? Isso vai facilitar a vida do empresário, principalmente do pequeno empresário, né? Que é quem sofre mais com toda essa burocracia, com todas essas amarras do sistema brasileiro. E além de todas essas questões da facilidade de abertura de negócios, a MP ela também acaba tratando de mais algumas mudanças trabalhistas. E, por exemplo, eu estou aqui com alguns detalhes, né? Trabalho aos domingos e feriados vai ser permitido, mas muda a norma do descanso semanal de 24 horas. Então, está, assim, preferencialmente aos domingos, na medida provisória, abrindo espaço para que esse benefício seja concedido em outros dias. Isso é positivo para setores como comércio, indústria? Extremamente positivo, acredito até que é para o próprio trabalhador, né? Ele não vai deixar de ter o descanso semanal remunerado, você não está retirando direitos do trabalhador, você está substituindo em algumas atividades e às vezes até em determinadas épocas do ano em que o comércio, por exemplo, ele é sazonal. Então, você demanda uma quantidade maior de serviço em determinadas épocas do ano. E outras atividades econômicas também têm essa característica, né? Vai ser respeitado e vai continuar também a obrigatoriedade de sempre ser um domingo a cada 4 semanas o descanso semanal remunerado. Mas não vai haver prejuízo e também tem todas aquelas questões de hora extra, né, e pagamento em dobro quando aquele descanso semanal ele não puder ser dado para o trabalhador naquele período, né, naquele determinado período. Então, não tem nenhum tipo de retirada de direitos trabalhistas. É só uma adequação e uma simplificação das normas em relação ao horário de funcionamento das empresas. O que acontece é que, às vezes, você tem convenções sindicais e normas municipais em alguns municípios do Brasil que prejudicam o horário de funcionamento da atividade econômica. Isso daí vai deixar de existir. Em relação à carteira de trabalho eletrônica, a gente tem hoje já uma realidade de muitos documentos que a gente pode carregar no celular e isso vem aumentando. Qual o impacto dessa medida na prática? Olha, ela vem atender uma evolução da sociedade, uma evolução que eu acho que é irreversível no mundo inteiro, né? A digitalização, né? Você transformar tudo por meio eletrônico é uma tendência, né? Além disso, ele vai usar apenas o CPF também do trabalhador, em vez de ter vários números, né? Para ele poder, PIS/PASEP, essas coisas. Então, vai ser tudo centralizado no CPF dele e vai ser eletrônico, né? É um avanço, né? Acho que também a medida provisória ela traz outras situações como essa, como, por exemplo, a digitalização de documentos, né? O empresário também vai poder digitalizar os documentos, depois de conferido com o original, depois ele já pode até descartar. Até o próprio Poder Judiciário hoje já é assim, nos processos judiciais eletrônicos, você tem que digitalizar todos os documentos para depois entrar com o seu pedido. Uma outra alteração, né, com a medida é em relação ao registro de ponto. Então, a proposta determina que serão obrigatórios registros de entrada e saída com empresas que têm mais de 20 funcionários, né? E isso hoje tem uma anotação obrigatória para empresas com mais de 10 trabalhadores. Na prática, isso
traz alguma mudança para o setor também e como passa a ser o controle feito, então, onde não há esse ponto? Ele não deixa de existir o controle, né? É bom que se diga também que está previsto no próprio texto, né, que essas empresas que vão ter menos de 10 funcionários, elas não vão estar obrigadas a fazer o registro eletrônico do ponto do horário normal de trabalho. Mas quando for hora extra, quando houver falta, né, tudo isso que for excepcional ao horário normal de trabalho tem que ser registrado. Ou seja, se não houve registro nenhum é porque o horário foi respeitado. Se houve algum atraso, falta ou hora extra, ele tem que ser registrado, né, tanto pelo trabalhador quanto pelo empregador. Então, não há nenhum prejuízo nesse sentido. Ele só está simplificando, principalmente, de volta a dizer, para os pequenos e microempresários, quem está começando a empreender nesse país, para que ele possa crescer num ambiente menos dificultoso, né? Hoje se perde muitas horas por dia, você atendendo legislações específicas, mais da metade do tempo do empreendedor é perdido com isso. Isso vai deixar de existir. Então, não é que não vai haver o registro do horário de trabalho. Ele só vai ser registrado naqueles casos excepcionais que você fugiu da jornada contratada. A gente tem pergunta de telespectador participando com a gente. Você pode mandar também a sua no nosso WhatsApp, 998044400. Deixa eu trazer aqui de Jair Boaventura, considerando a MP da reforma trabalhista, reforma da Previdência, podemos considerar que o trabalhador só teve perdas? Se houve algum benefício, qual seria? A reforma trabalhista, ela trouxe algumas adaptações para esse novo mercado de trabalho, né? Também não houve retirada de direitos, né? Você teve uma flexibilização. Ontem mesmo a gente estava com o Dr. Marlos Melec, né, que era um dos redatores da reforma trabalhista, que veio pela Associação Comercial junto com a Cooper, para poder fazer essa palestra e falar desses novos avanços e o que está acontecendo. Então você teve uma redução significativa, por exemplo, no volume de ações trabalhistas, não porque você retirou direitos ou você coibiu, né, a entrada do trabalhador no acesso ao judiciário, muito pelo contrário. Você facilitou conciliações prévias, né, e a homologação desses acordos feitos diretamente entre o trabalhador e o empregador, desafogando o judiciário. A gente teve um crescimento de mais de 1.800% nas conciliações extrajudiciais que são feitos dentro do âmbito da Justiça do Trabalho. O valor dos acordos aumentou em mais de 25%. Né? O trabalhador está recebendo mais. O que acontece é que a gente não está judicializando tanto quanto antes. Talvez o que a gente precisa observar é que quando há uma insurgência contra algumas reformas, como trabalhista e previdenciária, que foi extremamente necessária também para você poder continuar pagando as aposentadorias já existentes, para o Brasil não quebrar, como aconteceu em alguns estados do país. Mas o que acontece é que às vezes você tem uns movimentos, e a gente acompanha isso no Congresso, de setores que são privilegiados com toda essa sistemática, com todo esse arcabouço de normas, né, e de regulamentação em excesso, e tem gente que vive disso, né? E a gente acompanha no Congresso esses setores fazendo lobby, às vezes contra a reforma trabalhista ou contra a reforma da Previdência, porque acabaram perdendo algum tipo de privilégio que existia antes, como o caso dos sindicatos, né? Você teve uma redução significativa do trabalhador querer contribuir com o sindicato de forma obrigatória. Isso tem que ser opcional. É a opção do trabalhador se ele quer contribuir com um determinado sindicato, se ele está vendo realmente um retorno naquilo que o sindicato está fazendo. O que existia antes é que você mantinha uma instituição que muitas vezes as pessoas viviam daquilo, né, e se aproveitavam daquilo, mas não traziam benefício que era esperado para o sindicalizado. Vamos trazer agora para a pauta uma outra reforma que é uma discussão de 2 décadas, né? Há mais de 20 anos a reforma tributária, agora com sinalização de uma intenção de votação de fato, mas aí são 3 projetos tramitando em Brasília. Eu vou pedir para você pontuar um pouco o ponto de vista comercial e industrial para a gente, né? De empresários, em relação, por exemplo, ao que está na Câmara Federal. Deixa eu trazer aqui alguns detalhes para a gente. O da Câmara substitui 5 impostos por 1, criando o valor agregado. Seriam extintos IPI, PIS, COFINS, ISS e ICMS. E aí 3 tributos federais, 1 estadual, 1 municipal. Então vamos pontuar primeiro esse projeto, quais seriam prós e contras na visão empresarial. A Associação Comercial vem acompanhando isso, eu tenho participado ativamente das articulações das reformas tributárias que passaram
pelo Congresso desde há mais de 10 anos, né? Essa questão do IBS, do IVA, ela nasceu lá atrás, na década de 90, ainda ela vem sendo repaginada, né, em outras propostas, passou pela do Sandro Mabel, depois teve a do Rauli, 2 anos atrás a gente já discutia, já debatia o que ela prejudicava para a sociedade, e agora a do Baleia Rossi, que é essa da PEC 45 que está na Câmara, da CECIF e do Bernardo Api. Estivemos em São Paulo discutindo pessoalmente com ele alguns problemas que isso trazia para a sociedade como um todo. Todas essas reformas que estão tramitando lá, com exceção do governo que a gente ainda não tem a proposta escrita, ela aumenta a carga tributária, infelizmente, né? E o que a sociedade não quer, nesse momento, é mais um aumento de carga tributária. Então, é importante simplificar? É extremamente importante. A gente precisa de uma reforma tributária? Precisamos muito de uma reforma tributária. Mas essa que está lá na Câmara, essa PEC 45, a do Baleia Rossi, que passou na frente da do Rauli, né? A do Rauli estava mais avançada, eles passaram do Baleia Rossi na frente, mas ainda assim não chegou na mesma fase. Ela traz um aumento significativo, principalmente para o setor de serviços, né? E o agronegócio do nosso estado também precisa estar muito preocupado, porque ela traz uma tributação de 25% sobre coisas que antes não eram, até hoje não são tributadas, como, por exemplo, o arrendamento rural, né? A alocação de bens e serviços. Para o mercado imobiliário é a mesma coisa. Ela traz uma tributação a mais de 25% a mais num setor hoje que não paga ISS. E ele vai ser tributado. Então, ela traz muita preocupação para os empresários, e a gente tem discutido isso de uma forma bastante significativa nos congressos que eu tenho participado. No Senado, a tramitação, que começou inclusive ontem, fala da substituição de 9 impostos por um, que é o Imposto sobre Operações de Bens e Serviços, e tem ainda a proposta, como você disse, não está ainda no papel, mas que parece ser sinalizada como também mais fácil, de reunir apenas tributos federais, PIS, COFINS, IPI, que seria a medida do governo. Agora, então, só essa simplificação não significa desoneração nessas propostas necessariamente? Muito pelo contrário. As duas propostas, tanto a que está na Câmara quanto a que está no Senado, né? A da Baleia Rossi na Câmara, a do Rauli, que o Alcolumbre agora colocou no Senado, de novo, porque ela já estava na Câmara, elas são de aumento de carga tributária, infelizmente, né? O IBS, que é o Imposto de Bens e Serviços, é quase a mesma coisa que o IVA, que é o Imposto de Valor Agregado, elas são muito semelhantes, elas vêm lá de trás, desde da primeira iniciativa, a Iovaldo Matos Filho, que chegou a propor isso na década de 90, e isso daí vem sendo repaginado, né? Então, elas trazem essa simplificação do ICMS, do Imposto sobre Serviço, né? Do Imposto de Valor Agregado, essa unificação, ela faz essa tentativa. Mas, infelizmente, com uma alíquota de 25%. E aí eu fico até duvidando também dessa simplificação que existiria. A proposta do API, que está na Câmara, do Baleia Rossi, da PEC 45, ela permite ainda que cada estado tem uma alíquota diferenciada, ele possa fazer uma alíquota diferenciada, não seria uma alíquota única, e cada município também. Você imagina, você já tem um arcabouço complexo de carga tributária, e vai continuar existindo. E ainda mais, durante 10 anos você teria os dois sistemas caminhando em paralelo, né? Ou seja, o empresário vai ter que usar os dois sistemas no seu negócio, ter que ter toda uma infraestrutura para atender a isso, até que se passe para um sistema novo. Então, um período de transição, às vezes, de 10 anos, é muito complicado também para o empresário conseguir atender. Por isso que a gente tem uma expectativa muito grande na proposta que vai vir do governo, né? Mas, infelizmente, o governo vai poder avançar naquilo que lhe compete, né? Acho que até uma estratégia inteligente dele colocar um IVA federal, né? E para depois que os estados possam ir aderindo paulatinamente. Porque hoje o maior problema de sempre da reforma tributária foi você conseguir chegar num consenso entre todos os estados da federação. Ô Chiro, para a gente encerrar, a gente tem então um cenário de reformas tributárias em discussão, reforma da Previdência praticamente em fase final de debates, e também a medida da liberdade econômica, tudo isso que a gente tratou um pouquinho aqui, num momento em que há uma redução de PIB, que é justamente o Produto Interno Bruto, as riquezas produzidas pelo setor, todos os setores produtivos do país, pela segunda vez seguida, agora no segundo trimestre também, né? E aí, o que se espera a partir de agora, né? O que se espera, então, a partir deste momento, segundo semestre, aliás, do ano que nós estamos, isso tudo vai, de fato,
trazer a melhora da economia? O mercado está muito ansioso aguardando a aprovação dessas reformas, né? É importante que se diga também que nos números nossos lá da Associação Comercial a gente tem acompanhado. Então, a crise parou de cair, né? Acho que a gente já está num momento de leve retomada. Então, os últimos meses têm sinalizado uma leve retomada ainda muito incipiente, mas a tendência de queda parou, né? Então, a gente vai ter uma leve tendência de subida a partir de agora. Só que a aprovação da reforma é extremamente importante. O mercado ele é muito sensível, né, hoje a tudo que acontece. Está todo mundo acompanhando muito de perto todas as decisões que acontecem em Brasília, por exemplo. Então, é extremamente importante que você tenha a aprovação rápida. A da liberdade econômica vai ter que ser aprovada até o dia 27, né? Foi para o Senado. Ontem saiu da Câmara, foi para o Senado, e a gente vai ter, muito provavelmente, a aprovação já na próxima semana para conversão em lei dessa medida provisória. A da Previdência também, eu acredito que o Senado não vai levar muito tempo para fazer a aprovação final, e aí vamos entrar nessa questão do debate da reforma tributária, que tem uma expectativa, né, de que ainda é possível, neste ano, a gente ter a aprovação de alguma reforma. Talvez não a reforma toda, como nós gostaríamos que fosse, mas uma reforma mais em nível federal, principalmente da desoneração da folha, que vai poder gerar muito mais emprego e renda para a nossa população que tanto precisa. Roberto Oshiro, primeiro secretário da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, obrigada pelas informações. Bom dia para você. Bom dia. Vamos voltar a falar das queimadas e do tempo seco. Já mostramos a situação em Campo Grande e Dourados. Agora a gente vai para o leste do estado, porque também está preocupante por lá. André Barbosa, ao vivo, traz os detalhes para a gente. Bom dia para você. Olá, Maureen. Bom dia a todos. Olha, os bombeiros identificaram que o incêndio na vegetação começou no domingo, aqui na Ilha Comprida, né? Os militares tentaram chegar próximo à ilha pela mata, mas não conseguiram. A gravidade da situação só foi percebida na terça-feira, quando toda a fumaça branca e densa desse incêndio foi empurrada pelo vento e cobriu toda a cidade, viu? Os bombeiros solicitaram apoio de aeronaves da Polícia Militar Paulista, que sobrevoou a área com helicóptero e constatou que 90% desta mata foi destruída pelo fogo. É possível que muitos animais silvestres que moram ali, que habitam ali naquela ilha, não tenham sobrevivido. Pescadores teriam filmado, inclusive, um cervo que nada no Rio Paraná, possivelmente fugindo deste fogo. Na imagem é possível ver uma grande nuvem de fumaça lá. Os bombeiros militares paulistas e também aqui de Três Lagoas navegaram próximo à ilha ali de barco e constataram aí algumas situações. Vamos acompanhar o que o comandante de Três Lagoas falou a respeito. O estado de São Paulo está com uma patrulha do outro lado, dando a volta na ilha também, Sargento Sakimoto. Mas assim, é para situação controlada, tranquilo. A gente está fazendo aqui uma vistoria apenas para certificar de que não possa ter nenhum tipo de reignição mais grave. Olha, Maureen, infelizmente aqui, desde que começou esse período de estiagem aqui em Três Lagoas, os bombeiros atenderam mais de 60 ocorrências. Essa é mais uma dessas 60 ocorrências de incêndio em vegetação e é uma média aproximada de um incêndio por dia aqui nesses 2 últimos meses, viu? Eu volto com você, Maureen. Obrigada, André, pelas informações. A gente segue acompanhando também essa situação por aí no leste do estado. E olha, mais de 90% dos incêndios em Mato Grosso do Sul são registrados em Corumbá, segundo o município com maior número de queimadas neste momento em todo o Brasil. O Cristiano Gomes traz as informações de lá pra gente. Em Corumbá já não chove há mais de 40 dias e o reflexo disso, o aumento do número de incêndios, principalmente na área florestal. O trabalho é intenso por parte dos brigadistas do Preve Fogo. O combate tem se intensificado a cada dia. A equipe conta com 30 pessoas, sendo 24 brigadistas. Os trabalhos começaram em julho com a prevenção e até agora mais de 12 quilômetros de aceiros em área de preservação ambiental
como a Bahia Negra já foram feitos. Mas nos últimos dias, o combate à chama se intensificou. As equipes já combateram 32 focos durante o dia e também à noite. Segundo a equipe do Preve Fogo, cerca de 800 hectares já foram destruídos pelo fogo na região pantaneira. E o que mais entristece são cenas assim, animais mortos, como mostram essas imagens. Nesse combate, os brigadistas enfrentam muitas dificuldades, como as chamas de alta intensidade por conta da baixa umidade e vento forte, áreas de difícil acesso, animais peçonhentos e cercas de arame farpado, e por aí vai. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, neste ano em Corumbá, já foram registrados mais de 1.600 focos de incêndio. Isso representa 90% de todo o estado e coloca Corumbá como o segundo município do país com o maior número de queimadas. É uma situação muito preocupante e uma tristeza quando a gente vê o Pantanal pegando fogo desse jeito, né? Realmente um trabalho também impressionante, as imagens das chamas, dos bombeiros combatendo esse fogo. Deixa eu chegar para cá para falar com a Camila Jové, que traz mais detalhes da previsão do tempo para a gente. Camila, é uma combinação explosiva, né? A gente fala da baixa umidade, ventos fortes, onde tem uma chama, ela se espalha rapidamente. Pois é, e ainda quem sofre mais são as crianças, os idosos principalmente sofrem muito com essas queimadas. E aí o que acontece? Além dessa secura que a gente está vivendo, também está ventando bastante. Você percebeu isso hoje, né? Está ventando muito. A gente recebeu já recados do pessoal lá de Naurilândia, de Camapuã. Todo mundo está falando que está ventando muito na cidade e está mesmo. Aqui em Campo Grande, por exemplo, o vento está em torno de 30 km por hora, então aumenta ainda mais o risco, né? As chamas se espalham muito rapidamente. Na vegetação seca, é o estrago garantido, infelizmente, né? E como é que está a situação, então, com a nossa previsão? Alguma chance disso melhorar um pouco? Por enquanto, ainda não. Eu tô sempre querendo aqui trazer essa notícia para vocês de que a umidade vai melhorar, a temperatura, aliás, a temperatura não, a chuva vai chegar, mas ainda não, tá, gente? Falando sobre o tempo, então, 11 cidades tiveram temperatura abaixo de 10 graus ontem aqui em Mato Grosso do Sul e hoje o dia tá bem parecido, viu? Agora as menores temperaturas registradas de manhã, 8 graus em Bela Vista, 9 em Amambai, 10 em Ponta Porã e Campo Grande, pouquinho melhor do que a região sul, tá 14 graus por aqui. Olha só, a gente tá vendo, né? Tá ventando bastante. Imagens como essas das árvores se mexendo, a gente recebeu muitas agora no nosso WhatsApp. E falando então, com exceção das cidades da região norte, todo o estado está abaixo de 15 graus. Olha, Mauro, que lindo esse céu aqui, o sol nascendo aqui em Campo Grande. A temperatura agora belíssima imagem. Exatamente, 14 graus agora, apesar desse solzinho. E a máxima é de 26 graus. Essas imagens são da Lagoa Itatiaia, aqui da capital. Então, hoje deve ser um dia como esse que você está vendo aí nas imagens. Um dia de muito sol e tempo aberto hoje. A temperatura está friozinho agora, mas vai subir ao longo do dia. Vai ser mais ou menos, então, como foi ontem. Essa massa de ar seco volta a ganhar força aqui no estado e amanhã o frio se despede, menos na região sul do estado, que vai até sábado. Então, quem está gostando desse friozinho, quem está curtindo, é bom aproveitar mesmo, porque ele já está indo embora. Era só uma passagem bem rapidinha por aqui. Eu sou dessa turma que gosta do friozinho. E olha, a gente falou das queimadas, dessa baixa umidade toda, infelizmente não tem previsão de chuva, mas a gente sabe que muitas vezes no Pantanal, numa grande vegetação, é até mais difícil muitas vezes identificar a causa de um incêndio, mas o que não dá pra gente saber, gente, é que tem gente que continua fazendo a situação de colocar o fogo no lixo, no terreno ao lado. A gente tem aqui a mensagem do Jardim Inápolis, da Cibele, falando que ao lado da casa dela está tudo pegando fogo, que tem fumaça, mau cheiro. A netinha de 1 ano e 4 meses teve muitos problemas respiratórios. Então, realmente, vamos apelar para a consciência, porque a combinação já está preocupante de vento, tempo seco, né? E aí, colocar fogo não dá. É crime ambiental. Todo mundo sofre muito, principalmente as crianças, como ela acabou de relatar. E esses ventos são por causa de uma massa de ar frio que está, então, aqui no estado e que ajudam a aumentar essa sensação de friozinho que a gente também está sentindo. O ventinho bate gelado. Queria falar uma coisa também, dar o parabéns para o pessoal de Aquidauana. A cidade hoje está completando 127 anos.
As mensagens estão bombando aqui no WhatsApp, já li algumas. Daqui a pouquinho eu trago mais detalhes, tá? Desses desejos de muitas felicidades para os aquidauanenses, para todo mundo que comemora justamente o aniversário dessa cidade tão importante para Mato Grosso do Sul. E você que está aí na cidade, quer se preparar para saber como é que vai ser o dia hoje? Vamos ver aqui na tela? Previsão para Aquidauana. Então, hoje mínima de 14, máxima de 31, vai esquentar bastante. Sexta-feira a máxima chega a 34, no sábado também. Domingo segue também com a mínima de 20, máxima de 34. Na segunda-feira diminui um pouquinho, mas não vai fazer tanta diferença não. A mínima de 21 e máxima de 31 graus. Você que está se preparando para curtir o feriado, para curtir esse dia de aniversário na cidade, importante lembrar também que não tem previsão de chuva por aí nos próximos dias. Aliás, todos os últimos dias, estou aqui até com a voz, às vezes falha um pouquinho, porque a gente fica com a garganta seca, né? As previsões sempre de 0% de chances de chuva. Preocupante isso e para todas as regiões. Então, gente, consciência quando o assunto é queimada. Obrigada, Camila. Obrigada, volta daqui a pouquinho trazendo mais detalhes para a capital. Com certeza. Já já a gente traz mais detalhes da previsão do tempo para Campo Grande, falar sobre a umidade do ar também, que é o que está dificultando aqui até a nossa voz. Já já a gente traz esses detalhes. Combinado. 6 horas 28 minutos. Não perca a hora, tá se preparando para o trabalho, vai levar a criançada para a escola. A seguir, a gente traz um assunto que interessa milhares de pessoas. Sorteios de casas populares, casas e apartamentos, né? Habitações populares. Isso está acontecendo em Campo Grande, a gente vem acompanhando aqui nos últimos meses e agora tem uma nova etapa de sorteios programada para a capital. Imagens agora de Coxim, ao vivo da BR-163, câmeras da rodovia da CCR, concessionária que monitora a BR. Tá tranquilo por lá, 163, só um caminhão na nossa imagem. A gente vai para o intervalo, voltamos já. Bom dia, MS, de volta. E eu já quero compartilhar uma imagem linda que a gente acabou de receber aqui com você. 6 horas 31 minutos. Foto de Aquidauana e a mensagem do nosso telespectador não colocou o nome, mas está desejando parabéns para Aquidauana, terrinha hospitaleira, cidade onde ele nasceu e hoje mora em Campo Grande. Parabéns para Aquidauana. E agora deixa eu chamar aqui no nosso telão o Bruno Axelson, é o repórter do nosso plantão da madrugada, equipe que está sempre circulando na cidade. Qual a notícia agora, Bruno? Oi, Maureen, olha só, eu estou aqui no Carandabosque, nos cruzamentos entre as avenidas Mato Grosso e Antônio Teodorovic. Eu quero chamar a atenção para aquilo ali, ó, dá uma olhada lá. O Sidão vai mostrar para a gente, o sinal está amarelo em todas as vias, é um sinal de 4 tempos, tem radar por aqui. E o que acontece? O pessoal vai passando, os carros vão se acumulando, agora o trânsito está um pouco mais tranquilo, mas na hora que a gente chegou estava tudo fechado aqui, com muito buzinaço, é claro, os motoristas mais preocupados acabam sofrendo com esse congestionamento. Um recado então para você que utiliza esse trecho, Avenida Mato Grosso e Avenida Teodorovic, aqui no Carandabosque, fica bem perto do hospital. Muita gente usa esse trecho para ir para os Parques dos Poderes ou para sair da região norte e ir para o centro da capital. O trânsito aqui requer muita atenção justamente por conta dos sinais que estão com defeito neste momento. Maureen. Bruno, obrigada pelas informações. Fica o espaço aberto também para a Agência de Trânsito de Campo Grande, a Getran. Se tiver alguém aí em contato com a nossa redação, pode mandar informações para a gente do semáforo com problema. Mato Grosso é uma das principais avenidas de Campo Grande, sem dúvida, muito importante. A gente está na rua, está no trânsito, tendo novidade, a gente traz os detalhes para você aqui no Bom Dia. Deixa eu falar agora de um assunto que interessa milhares de pessoas, porque a Agência Municipal de Habitação de Campo Grande faz a partir de hoje o sorteio de mais de 500 unidades habitacionais. São habitações populares, aquelas que muita gente espera por muito tempo. São 40 mil pessoas nessa expectativa enorme pela definição com os sorteios. Ana Paula veio para esta área invadida no Jardim Noroeste, em Campo Grande, há 4 anos, quando o marido perdeu o emprego e ficou sem dinheiro para pagar o aluguel da casa onde moravam.
Hoje, ela vive sozinha com 2 filhos pequenos e com o que ganha como vendedora autônoma, não consegue pagar aluguel. A gente chegou a entrar aqui, não tinha porta, não tinha janela, o lixão funcionava ainda, pegava fogo direto, a gente ficava desesperada, achando que ia pegar fogo na casa da gente, porque descia fogo do lixão para baixo aqui assim, e a gente ficava assim bem desesperado mesmo. A Ana Paula se inscreveu no Programa Social de Habitação da EMA e agora, perto de realizar o sonho da casa própria, não está nem conseguindo dormir direito. Estou na esperança, né? A esperança é a última que morre, diz o ditado, né? E se você for sorteada? Nossa, eu vou ficar muito feliz. Até domingo serão 3 sorteios públicos. Uma grande estrutura nos altos da Afonso Pena está sendo montada. 40 mil pessoas na disputa por um dos 536 apartamentos. São 5 conjuntos habitacionais. O Sírio-Libanês, com 102 unidades, o Portal das Laranjeiras, com 158 unidades, Aero Rancho 7, com 105 apartamentos, Aero Rancho 8, com 105 e Jardim Nápoles, com 66 unidades habitacionais. Todas as pessoas inscritas devem estar presentes no sorteio. Quem não puder comparecer deve enviar um representante. Outro detalhe importante, o sorteio não garante que a pessoa vai ficar com o imóvel. Isso porque depois de sorteada, ela vai ter que comprovar que se enquadra no programa Minha Casa Minha Vida do governo federal Faixa 1, que é quando se ganha até R$ 1.800. Além disso, o sorteado não poderá ter nenhum financiamento imobiliário, nem estar inscrito no Cadastro Nacional de Mutuários, o CADMUT. Quando ela for selecionada, participou do sorteio, saiu o nome dela, o número dela, a gente vai montar um dossiê, encaminhar esse processo para a Caixa Econômica Federal. A Caixa vai fazer uma análise de toda a documentação para ver se ela está apta, se ela é uma pessoa de extrema vulnerabilidade, se ela se enquadra dentro do programa, que é um programa social, para poder aí sim assinar o contrato e efetivar. Além dos sorteios dos conjuntos habitacionais, a EMA vai disponibilizar 300 cotas de R$ 6.000 para quem ganha até R$ 2.600 e queira dar entrada no financiamento de um imóvel no valor de até R$ 122.000. 14 empresas estão participando com 1.500 imóveis. Se o número de interessados ultrapassar os 300, será feito um sorteio. Porque o que mais dificulta para você fechar um contrato desse é a entrada que você tem que dar no ato. Às vezes a pessoa não tem condições. E aí entra o papel da EMA de poder concretizar essa entrada. Ela vai disponibilizar os R$ 6.000 e você só faz o financiamento direto para a Caixa Econômica. Enquanto os organizadores do 2º Feirão Habita Campo Grande trabalham para deixar tudo pronto para logo mais à noite, a Ana Paula e os outros 39 mil inscritos aguardam ansiosos. Pelo menos se Deus me abençoar em um, tá bom. Torcer então, né? Torcer. É muita expectativa, muita gente esperando esse sorteio. E a agência faz também uma lista com pessoas que têm prioridade para conseguir uma dessas unidades habitacionais populares. Nessas prioridades estão, por exemplo, idosos, pessoas com deficiência, quem tem filho com microcefalia, mulheres vítimas de violência doméstica e, além disso, o inscrito ele precisa atender a alguns critérios que são bem importantes definidos pelo programa habitacional. Para quem mora em área de risco, mulher chefe de família, pessoas com deficiência, que tenham alguma pessoa dentro da família, né? Não só a pessoa que está inscrita. Doença crônica, morar próximo, trabalhar próximo ao empreendimento que está sendo construído e para quem tem o maior número de filhos menores de 18 anos. Foram mais de 40 dias, então, para quem está cadastrado na agência, se habilitar para o sorteio, né? Como a gente lembra, não basta estar na lista da agência, mas tem que ter passado por essa habilitação do sorteio. Não é só deixar o nome ali na EMA. Então, tem que mostrar o interesse quando tem as novas unidades habitacionais. Por isso é importante que quem está na lista esteja sempre em contato com a agência, porque agora o sorteio é somente para as pessoas que já fizeram todo esse procedimento de habilitação para cada um desses projetos, desses condomínios populares. E depois desse, será que tem data para outro sorteio?
Hoje a gente não tem previsão para novos empreendimentos, então não tem uma programação de novas habilitações. Pode ser que daqui para o final do ano surja novos empreendimentos, aí a gente vai divulgar. E assim que o sorteio é feito, o que acontece com quem tem a sorte de ser sorteado, né? O que a pessoa precisa fazer? Tem a resposta para você também. Saiu o nome dela, o número dela, a gente vai montar um dossiê, encaminhar esse processo para a Caixa Econômica Federal. A Caixa vai fazer uma análise de toda a documentação para ver se ela está apta, se ela é uma pessoa de extrema vulnerabilidade, se ela se enquadra dentro do programa, que é um programa social, para poder aí sim assinar o contrato e efetivar. A previsão que a gente tem é para entrega a partir de fevereiro do ano que vem. No caso do Inápolis, que é um empreendimento menor, que é com 66 unidades, ele está praticamente pronto, ele está com 95% da obra. Então, já vamos sortear lá no feirão e já vai começar a montar o dossiê, a gente precisa mandar urgente para a Caixa para poder já providenciar a entrega dos imóveis. Então, acredito que entre setembro e outubro a gente já está com o andamento já de quando vai ser a entrega desse empreendimento. Os sorteios deste feirão começam hoje, então, às 6 horas da tarde na cidade do Natal, nos altos da Avenida Afonso Pena, aqui em Campo Grande, e seguem amanhã e depois. A seguir, a gente responde a uma pergunta que chegou no nosso WhatsApp: por que quem mora onde não tem iluminação pública paga pela taxa que é voltada à iluminação pública? A gente volta já para explicar esse assunto. 6 horas e 43 minutos. Você que mora no sul e no leste do estado, fica agora com as notícias da sua região. Muito obrigada pela companhia e até amanhã. Vamos dar uma olhadinha no trânsito da capital agora. Tenho imagens aqui pra gente da região central da cidade. 14 de julho com Mascarenhas de Moraes, cruzamento importante de Campo Grande. O movimento começa a aumentar nessas primeiras horas do dia, muita gente indo para o trabalho, para a escola. Atenção no trânsito. O trânsito, gente, é de todos. E eu vou trazer informações do sul do estado agora. Uma família vítima de sequestro ontem à noite. Quem tem os detalhes é a Mônica Dal. Bandidos sequestraram um casal após invadir a casa deles no Jardim Europa, aqui em Dourados. O caso aconteceu ontem à noite nessa região nobre da cidade. Segundo a polícia, os bandidos foram até a casa desse casal para levar os 2 carros quando o alarme da residência tocou. E aí, quando a empresa ligou, percebeu a voz da vítima muito estranha e nervosa e foi aí que acionou a polícia militar. Mas enquanto isso, os bandidos levavam o casal até Ponta Porã pela BR-463, até que decidiram liberar os 2 perto da reserva indígena de Dourados. Ainda assim, a PRF foi acionada e conseguiu prender 2 bandidos no posto KPI, chegando na cidade que fica na região de fronteira do Brasil com o Paraguai. O casal está bem, foi liberado, como a gente disse, mas a Polícia Rodoviária Federal ainda procura por outros comparsas desses bandidos. De Dourados, Mônica Dal para o Bom Dia MS. Situação, né, preocupante. A gente tem acompanhado também um aumento de sequestros, né, uma sequência em Campo Grande. E agora eu vou trazer as informações para responder a dúvida de um telespectador, resposta que eu prometi ontem e estou trazendo agora. Olha, o Leandro mandou para a gente a mensagem perguntando por que quem tem iluminação, quem falta iluminação, né? Quem não tem luz na rua, paga pela iluminação pública. Ele é da Rua Nobres, do bairro Morada dos Deuses, disse que já procurou a prefeitura em diversos momentos para falar da situação aí neste local, que fica muito escuro toda noite. E claro que a gente, em busca dessa resposta, trouxe a informação que pode servir para todo mundo, né? Então, Diego Queiroz, ao vivo aqui da capital, explica para a gente como é que é essa iluminação pública que a gente paga mesmo se não tiver luz na rua de casa. Pois é, Maureen, o telespectador mandou essa pergunta, ele teve essa dúvida. Dúvida é essa de muita gente. Será que aquela contribuição da iluminação pública vale também para quem não tem energia, não tem luz daquela iluminação do poste ali na porta de casa?
muita gente sequer tem a lâmpada lá no poste, está queimado por muito tempo, enfim, N exemplos aí que a gente pode acabar citando, mas a resposta é que mesmo quem não tem energia na porta de casa precisa participar dessa contribuição da iluminação pública. Aqui do meu lado está o Erivaldo, que é membro do CONSEM, o Conselho dos Consumidores de Energia aqui de Mato Grosso do Sul, na área de atuação da Energisa. Erivaldo, por que as pessoas precisam pagar energia até quando não tem a luz ali na porta de casa? Muito bom dia para você. Muito bom dia, Diogo, e bom dia a todos. A Constituição Federal, por meio do artigo 149A, ela estabelece que os municípios e o Distrito Federal pode estabelecer por meio de leis a cobrança dessa contribuição, né? Então hoje praticamente todos os municípios no Brasil efetuam por meio de leis a cobrança desse tributo, né? Então ainda que o consumidor, né, pelo entendimento da norma, não tenha na frente da sua casa um poste com energia, com iluminação pública, né, ele deve pagar. Por quê? Talvez ele não tenha ali, mas o entendimento é de que, ao circular pela cidade, em outras localidades, ele também usufrui daquela energia elétrica. Portanto, né, é algo que ele usufrui de uma ou de outra forma e, por essa razão, no entendimento da normativa, ele deve efetuar o pagamento. Então, por exemplo, se não tem energia em casa, a pessoa não tem sequer direito de pedir um desconto nessa taxa de contribuição, hein? Não, na verdade não existe esse desconto, né? O que deve ocorrer é o seguinte: se não tem uma lâmpada lá na frente no poste, se está queimada, se tem algum problema nesse sentido, ele deve entrar em contato com o município, porque a responsabilidade, essa COSIP que é cobrada juntamente com a fatura de energia elétrica, ela é repassada para o município. A empresa tão somente ela cobra e repassa para o município. O município tem a obrigação de implementar toda essa iluminação pública, né? Então, não tendo ali na frente da sua residência, você deve entrar em contato com o setor específico do município, né? Por meio do telefone 156 também, e exigir que seja instalada aquela iluminação. Erivaldo Marques, representante da classe residencial dentro do CONSEM, né, que é o Conselho dos Consumidores da área de atuação de Energisa. Obrigado pela sua participação, suas informações também. Maureen. Obrigada, Diego. E se você tem dúvidas também relacionadas à cidade, aos serviços, manda aqui no nosso WhatsApp pra gente. Estamos aqui para trazer as informações para todos. 998044400. Não tem o número no seu celular ainda? Coloca aí, cadastre, manda sua mensagem. A gente mostrou no Bom Dia MS ontem que um dos locais onde as lâmpadas de LED começaram a ser instaladas em Campo Grande foi na Orla Morena para substituir lâmpadas convencionais e economizar, segundo o município, com a iluminação pública. E o lançamento da nova iluminação, que era para ter acontecido na última terça-feira à noite, não foi possível porque parte dos fios de energia elétrica foi furtada do local, ou seja, o trecho ficou totalmente escuro, mas a concessionária de energia foi chamada para fazer o reparo e o secretário de infraestrutura disse que iria registrar um boletim de ocorrência. Ontem, nossa equipe voltou até a Orla Morena e verificou, constatou que já está tudo ok por lá, com a iluminação funcionando e lâmpadas de LED, deixando o local mais iluminado, porque é um dos principais pontos de lazer da capital. Tudo funcionando por lá agora, então... Deixa eu chamar a Camila Jové de volta, que tá linda nesse modelito de inverno. Obrigada! Hoje. Vamos destacar agora um pouco essa previsão para Campo Grande? Vamos falar da previsão do tempo, especialmente então para você que é aqui da capital, tá acordando agora, deixa eu te contar como é que vai ser o seu dia. A temperatura vai subindo ao longo do dia, mas não vai chegar ainda a 30 graus não, tá? Por enquanto tá bem friozinho, 14 graus agora aqui em Campo Grande. E se você também ainda não abriu a janela de casa, pode até ter escutado algum barulhinho, porque tá ventando bastante hoje. Os ventos estão aí em média de 30 km por hora e deve continuar assim durante todo o dia, tá? Essa passagem rápida da frente fria tá chegando ao fim. Quem curtiu, curtiu. Quem aproveitou, se divertiu. Quem não conseguiu aproveitar muito pode esperar, porque ainda vem frio esse ano, mas não vai ser um frio tão longo e duradouro, não. Vai ser bem passageiro como esse que a gente está tendo aqui agora. Vamos ver então a previsão do tempo aqui para Campo Grande hoje, para você se preparar.
Hoje, como a gente disse, 14 graus agora cedinho, à tarde esquenta, 27 graus, já dá para tirar um casaco pelo menos, e à noite 21 graus, vai estar fresquinho de novo. Muito bom, eu falei já que eu sou dessa turma do friozinho, agora a gente sofre mesmo com esse tempo seco, né, gente? Umidade muito baixa. Deixa eu chamar nossa amiga Marcinha. Tá aqui com a gente hoje. Bom dia, meninas. Bom dia, Marcinha. Tudo bem? Cadê o cafezinho? Bom dia para vocês que nos assistem. Mudou. Hoje não trouxe cafezinho, trouxe água, porque o tempo pede. É verdade, gente. Um cafezinho nesse horário é bom, mas a água nesse tempo também é excelente, né? Com essa secura que a gente está tendo aí, né? Uma aguinha vai bem nesse horário também. Marcinha, você que sempre traz as pautas do dia pra gente, né? Tanta gente que conversa com você pelas ruas, porque, aliás, Marcinha tá cada dia mais solicitada aqui no nosso WhatsApp do Bom Dia também. O pessoal tá reclamando muito dessa secura toda? Bastante, né? As pessoas sofrem, né? Com essa época seca, tempo muito seco, então sempre você vê, eu que ando nos terminais no coletivo, né, as pessoas com garrafinha de água, né, no terminal tem que carregar a garrafinha, porque às vezes nos terminais a gente não encontra, então vejo mães com filho, né, crianças pequenas que carregam garrafinha também, tá, tem que carregar, porque senão a gente com esse tempo não aguenta, né? Não encontra onde tomar água? Não, nos terminais às vezes não tem água, não encontra, então tem que carregar a garrafinha. Carreguem garrafinha. Eu falo pro meu filho, levem garrafinha. E é uma boa carregar a garrafinha também para a gente lembrar de tomar água, né? Você que está em casa já tomou sua água hoje? Então acompanha a gente aqui, toma um golinho de água que faz bem também. E carregar a garrafinha já evita usar copo plástico também, né? Menos plástico aí que a gente vai descartando no universo. Gente, tem cobrança aqui? Também é para a lista de abraços da Marcinha. Estão me cobrando já. Então, Marcinha, vai lá. Olha, espaço aberto. Tá bom. Vou mandar um abraço pro Valdir, do Universitário, que veio aqui me tomar meu cafezinho, veio experimentar meu cafezinho aqui na TV. Marcelo Silva, Zilmar Gonçalves e a Júlia, que está sempre me acompanhando nas redes sociais. Dizem que assiste o Bom Dia e gostam muito da participação. Obrigado pelo carinho de todos. Que legal. Muito legal. A gente também adora essa participação. E vamos chamar aqui a Renata, que está lá fora, toda preparada para a ventania de hoje. Como é que está a situação aí, Renata, da umidade, do vento? Muito frio, Maureen e Camila. Camila, bom dia para você. Gente, tá friozinho por aqui, hein? Quem tá em casa achando que só porque o sol tá raiando já tá quentinho, ó, não se engane. Esse vento tá deixando bem gelado aqui do lado de fora. A boa notícia é que a umidade do ar está boa, em 62%, dentro do recomendado aí pela Organização Mundial da Saúde. A alerta é para o período da tarde, viu? Que pode chegar a 35%. Então, para quem gosta aí de praticar atividade ao ar livre, precisa redobrar a atenção. Neste momento, tem muita gente caminhando por aqui na lagoa, lá do outro lado passaram por aqui. O sol tá bem bonito aqui na Lagoa Itatiaia, no bairro Tiradentes, e é com essa imagem que a gente presenteia vocês aí nos estúdios. Maureen, Camila. Obrigada, Renata. Linda imagem mesmo, Lagoa Itatiaia, Campo Grande. E aí, aqui no estúdio, de volta, Camila, Marcinha. Fala um pouco pra gente como é que tá a expectativa dessa umidade, Camila. Pois é, vai continuar seco mesmo. Durante a manhã, ainda a umidade é boa, tá? Ela fica aí em torno dos 60%, aliás, mas durante o dia ela cai. E para a umidade subir, o que precisa? Não é só chuva não, tá, gente? Precisa ter uma mudança na circulação de ventos. E aí, a massa de ar seco que está predominando aqui no estado precisa perder força. É por isso que ainda está muito seco aqui no estado. Não é só por conta da falta de chuva, mas também principalmente por conta dessa massa de ar seco que está por aqui. Camila, água muito bem-vinda da Marcinha pra gente bem hoje, boa, né? Então, com essa secura toda. Mas eu vou te falar que eu vou esperar para tomar o cafezinho depois do Bom Dia, então, combinado? Sim. Agorinha já tomaremos. Combinada. Marcinha, obrigada, tá? Camila, obrigada pelas informações também. Amanhã a gente traz mais previsão do tempo para você.
Agora, 6 horas e 56 minutos. Eu vou chamar o repórter Oswaldo Nóbrega, que está ao vivo por telefone com a gente, traz detalhes de uma operação que está movimentando Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Oswaldo, quais são os detalhes? Oi, Maureen, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia MS em todo o estado. Olha só, começou há pouco, às 6 da manhã, uma operação do GAECO, Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado. Os promotores de justiça e policiais estão nas ruas cumprindo 15 mandados judiciais. 3, a gente já tem informações que já foram cumpridos, são mandados judiciais contra integrantes de uma facção criminosa que age dentro e fora dos presídios. É uma operação nacional articulada pelo Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas, um colegiado, Maureen, que reúne os GAECOS de todos os estados brasileiros. As diligências dessa quinta-feira estão sendo realizadas ao mesmo tempo em vários estados, aqui em Mato Grosso do Sul, Alagoas, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, Ceará, Acre, Amazonas e Amapá. Sempre com a ajuda aí de policiais militares, os promotores de justiça cumprem aí esses mandados judiciais contra a facção criminosa que age dentro e fora dos presídios. No total, Maureen, são mais de 300 mandados judiciais que estão sendo cumpridos nesses estados dos quais eu falei para vocês. A gente acompanha no MS1 mais detalhes aí dessa operação que começou há pouco, às 6 da manhã. A gente sabe que os mandados judiciais só podem ser cumpridos depois das 6 da manhã. É com você. Oswaldo Nóbrega falando ao vivo por telefone com a gente. As primeiras informações dessa operação, então, com 300 mandatos a serem cumpridos. A gente segue acompanhando os detalhes. Qualquer novidade você vai ter, com certeza, ao longo de toda a nossa programação. Também no G1MS, né? Deixa eu colocar minha xícara aqui, que vai atualizando tudo isso para você. Oswaldo Nóbrega trouxe os primeiros detalhes para a gente por telefone. MSTV Primeira Edição vai trazer mais informações. Operação do GAECO, movimentando, então, Mato Grosso do Sul. Três Lagoas, 15 graus. Aquidauana está de aniversário hoje. Tem mensagem do Gilberto da Silva Franco com foto do Parque Lagoa Comprida. Parabéns, Aquidauana, para a gente encerrar o jornal. Ponta Porã, 14 graus. É o friozinho se despedindo, o Bom Dia MS terminando também. Tchau, tchau. Até amanhã, 5 horas, hein? Vamos madrugar junto. Bom Dia MS. Oferecimento Sebrae. Melhorar a gestão da minha empresa. Pensou Sebrae.